os irmãos devem ter recebido no grupo, ou que seja, talvez no Instagram também. O tema nessa noite é Minha Palavra Não Voltará Vazia. Eu gostaria que você repetisse comigo. Minha palavra não, fala não, voltará vazia. É interessante porque o sim de Deus é maravilhoso, mas o não de Deus é muito forte. Ele diz não. Ele disse não vai voltar vazia. Não importa o que você faça, não importa o que tentem, não volta vazia. Porque é determinação de Deus, ele disse, não vai voltar. Não importa o que aconteça. E isso nos deveria fazer ficar seguros de que os intuitos e propósitos de Deus sempre acontecerão e serão estabelecidos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero te convidar então a fazer a leitura do texto que foi lido no início dessa reunião, em Isaías 55, onde nós temos esse trecho profético de Isaías. Eu quero hoje falar com você a respeito dele, a respeito dessa palavra, sobre não voltar vazia, qual o propósito de Deus com tudo isso. É Isaías 55, versículo 10. Hoje a gente não está aqui com os versículos na tela, então eu peço, irmãos, quem tem Bíblia, seja no celular, seja Bíblia em papel, abra a Bíblia, acompanha com a gente. É muito importante que você compreenda e assimile tudo o que será falado nessa noite. Isaías 55, 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, muitas vezes, eu tenho certeza que isso é um texto que você conhece, pelo menos a maioria das pessoas conhece, né? A qual diz que a minha palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que me apraz. E durante muito tempo, ao ler esse texto, eu sempre pensei em promessas de Deus para mim, ou algo que Deus disse que vai acontecer, então de maneira nenhuma deixará de acontecer, porque aquilo que o Senhor falou vai acontecer na minha vida, porque o Senhor determinou que o meu casamento irá bem, o Senhor determinou que os meus filhos terão saúde, o Senhor determinou que eu irei comprar um carro este ano, o Senhor determinou que eu terei uma promoção no meu trabalho. E ao ler esse texto, seja no começo do ano, como estamos agora, eu sempre pensava assim: então a vontade de Deus vai se cumprir porque basta uma palavra. Não tem até uma canção que diz, né? Basta uma palavra. Tem aquela história que nós lemos do Romano, né, que diz: Senhor, basta uma palavra sua. Então eu pelo menos assimilei muito esses textos, esse pensamento em achar que o que estava escrito aqui em Isaías era algum benefício pessoal meu, algum benefício familiar. Mas disso nós já passamos, amém, irmãos? Nós podemos ver muito mais do que isso. Nós temos que avançar. Eu não posso pegar esse texto e pensar nisso. Eu não posso pegar esse texto e me reter a isso, porque em toda essa profecia, em tudo que está sendo colocado aqui, em Deus na sua eternidade, é muito mais do que você trocar de carro, você trocar de emprego, ou que seja acontecer qualquer coisa. Os planos de Deus são muito maiores e nós vamos ver isso aqui. E o que Deus tem para fazer, irmãos, é muito maior. E Ele está fazendo agora, mas eu preciso compreender este processo. Eu preciso entender o que Deus está fazendo comigo, com você, para que eu possa aceitar o que Ele está fazendo, porque independente do quanto a gente resista, a palavra dEle não vai voltar vazia. Amém? E uma iluminação sobre esse texto, ele chegou no meu coração, irmãos, no dia da cantata de Natal. Foi maravilhoso, né? Mais uma vez, eu quero parabenizar os irmãos que nos prestigiaram com tudo isso. Foi muito lindo. Eu estava sentado ali onde eu costumo sentar, e durante a cantata e todas aquelas canções lindas, teve um trecho, passava-se alguns trechos aqui na tela, e um deles que mais mexeu comigo, que eu não tinha visto, eu não conhecia, foi o da mulher samaritana, na qual a gente vê ali de uma série, The Chosen, é isso? A série? Os Escolhidos, e que eu não conhecia. É uma boa série, irmãos, eu até recomendo, eu e Anderson recomendo. Eu tinha visto já
Marcinho falar, irmão Pedro falar sobre ela, eu nunca tinha assistido. Depois daquele dia eu fui assistir. Mas naquele momento, aquele trecho, eu vendo ali então a interpretação de Jesus falando àquela mulher samaritana. E enquanto eu assistia, irmãos, aquele momento, e eu fui vendo o processo que estava acontecendo, e é interessante porque, como ali tem alguns acréscimos de narrativa, de texto, para que possa fazer sentido dentro da interpretação, né? Mas a gente vê ali Jesus falava algo e aquela mulher retrucava, né? E ele falava algo e aquela mulher retrucava de novo. E eu me parei pensando, naquele momento eu falei, Senhor, como eu sou exatamente assim? O Senhor fala e eu retruco. O Senhor fala e eu retruco. E enquanto acontecia aquilo, eu falei, meu Deus, como que ele vai convencer ela, né? Porque na Bíblia a gente lê rapidamente, Jesus fala algumas coisas e ela então diz, tu és o Cristo. E ali naquela narrativa de alguns minutos, o Cristo falando e ela rebatendo, irmãos, eu pude ver ali, enquanto o Cristo falava, e aquela mulher começa muito firme e muito protegida, e no seu escudo ali, para não deixar que aquelas palavras a atingissem. E você vê na interpretação ali aquela mulher começando a desmontar, você vê ela começando a abrir mão daquilo que ela falava, você vê os olhos dela se enchendo de lágrima, você vê ela começando a pensar sobre aquilo que está sendo falado. E naquele momento, irmãos, nesse processo da palavra ir e vir, até que não havia mais defesa, até que não havia mais escudo, até que a altivez caiu por terra, até que o medo se dissipou, até que a palavra ela foi fazendo um discernimento entre os pensamentos e as intenções do coração e discernindo nos lugares mais profundos, até fazer divisão entre espírito, alma e corpo, até a hora daquela mulher dizer, tu és o Cristo, tu és o Messias. E naquele momento, enquanto assisti esse trecho, eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração, olha, a minha palavra ela não volta vazia, quando ela vai, ela volta com resultado, e o resultado é transformar o coração. Ela vai bater, e ela vai insistir, mas ela não volta sem resultado. E eu me vi ali, eu falei, Senhor, eu me emocionei, eu chorei, eu disse, Senhor, é isso que eu preciso. Eu preciso dessa palavra, que ela vai de encontro ao meu coração, e ela trabalha, e ela não vai voltar para o Senhor, enquanto ela não fazer e cumprir o teu propósito. E o nosso Deus, irmãos, que é poderoso, ele nesse trecho de Isaías, nessa profecia de Isaías, ele explica esse processo de uma maneira orgânica. É interessante que a ilustração que o Eterno usa é o que nós conhecemos hoje como o ciclo da água, né? A chuva desce sobre a terra, ela cumpre ali o seu propósito, que seja de regar a terra, de fazer com que haja colheita, com que haja resultado. E nós sabemos hoje que essa água, em algum momento ela evapora e ela sobe de novo e se torna nuvem, né? Existe esse processo da água em que ela desce para a terra e depois ela volta aos céus em formato de nuvem. E Deus ele usa este processo para ilustrar o que Ele faz em nós, porque o que Deus faz em nós, irmãos, também é um processo orgânico. É um processo de convencimento, é um processo de conversão, é um processo de retorno ao Pai. Isso é orgânico, isso é o trabalhar de Deus dentro de nós. Como temos ouvido aqui diversas vezes, não é num estalar de dedo, não é num dia que eu levantei a minha mão, eu fiz uma oração, ou no dia em que eu me levantei, como se a gente se levantasse e dissesse, talvez até já temos dito isso outrora, mas não funciona, a partir de hoje eu serei uma pessoa melhor. Talvez você já disse isso num dia que você se levantou, numa passagem de fim de ano, num aniversário seu, e você falou, poxa, eu estou tendo mais uma oportunidade. A partir de hoje serei uma pessoa melhor. Irmão, se não acontecer este ciclo, não vai haver transformação. A palavra tem que vir e nos transformar para que isso aconteça. Amém? Então, nós vemos então que existe, assim como a chuva desce, e ela vem à terra e ela retorna ao Pai. Eu quero propor aqui para os irmãos, para entendermos esse trecho, a respeito de a palavra, o verbo, ele vem até nós, ele vem até o homem, ele trabalha no homem, e aí ele retorna ao eterno. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Eu quero colocar então 3 tópicos para isso: o desejo humano, o propósito divino e o retorno em fé. Repita comigo: o desejo humano, o propósito divino
e o retorno em fé. Graças a Deus. Vamos ler esse trecho de Isaías 55. Eu quero te convidar, a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma leitura e a gente vai refletindo sobre ela nessa noite. Coloca aí Isaías 55, versículo 1, para que a gente possa ver sobre esse primeiro trecho, o desejo humano. Em Isaías 55, 1 nos diz assim: todos vós o que tendes sede. O texto começa colocando uma necessidade. Ele diz: todos vós que tendes sede, todos vós que tendes um desejo, todos vós que tendes algo dentro de você que está clamando para que aconteça, vinde às águas. Ou seja, antes da ida às águas é necessário que há sede. E esse processo na qual Deus e a palavra de Deus quer operar em nós e vai operar em nós, irmãos, ela começa primeiro com o desejo humano. Tem o desejo. Existe o propósito de Deus de fazer, sim, o trabalhar no homem, mas o homem, ele começa a desejar. Você está aqui hoje porque você um dia começou a desejar. Você um dia olhou e disse: só isso não basta. Só o que eu estou enxergando de Deus não é suficiente. Só isso que me falaram, que eu guardei desde a minha infância, não está sendo suficiente. Eu preciso, assim como foi cantado nessa noite, estar na fenda da rocha. Eu preciso ver mais, eu preciso ir em direção a realmente viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Nós vemos isso, irmãos, na mulher samaritana. Quando Jesus começa a falar para ela a respeito da água, ela diz: então me dá dessa água que você está falando. Antes que ela percebesse que ele era o Cristo, começa a brotar nela um desejo. Ela chegou ali, irmãos, ela tinha suas próprias inquietações da vida dela, mas naquele momento ela estava diante do Cristo e revelando os desejos do coração dela ao Cristo. O cego Bartimeu, irmãos, quantos cegos que tinha naquela época? Você acha que tinha pouco cego naquela época? Mas quando Jesus passa, ele diz: Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele grita, irmãos, os discípulos estavam ali, mandando ele calar a boca, ele grita. Havia um desejo na alma daquele homem intenso, ele queria. Tinha também um paralítico no tanque de Betesda, e é interessante que o processo dele, o que eu quero mostrar para os irmãos é que em algum momento, irmãos, nós temos que mostrar a Deus, não que Ele não saiba, mas colocar esse desejo para fora, porque aquele paralítico, ele queria andar com certeza, só que ele queria andar entrando dentro da água e sendo curado. Quero andar, mas eu quero andar assim. E quando Cristo encontra ele, qual a pergunta que Cristo faz? Queres ser curado? Ao invés do homem responder eu quero, ele diz: eu não tenho ninguém para me colocar na água. Então aquele homem, o desejo do coração dele ainda não estava manifesto para ele mesmo perceber o quanto ele ansiava por aquilo. E Cristo ali de novo pergunta para ele: eu não quero saber a respeito de alguém te colocar na água. A minha pergunta é: você quer ser curado? E a partir do momento então que aquele homem diz: eu quero, Senhor, ele diz: então levanta, pega a tua cama e anda. Então, irmãos, passa pelo desejo. O próprio Saulo, você percebe que a Bíblia, irmãos, no livro de Atos, ela dá todo um espaço para a conversão de Saulo, mas não é de repente. Ele não simplesmente aparece ali e diz: olha, havia um homem que perseguia a igreja e se converteu. Não. A Bíblia, antes disso, as Escrituras vão dizer: na morte de Estevão, junto ali naquele momento, tinha um jovem chamado Saulo, que observava tudo que acontecia. Irmãos, entre aquele dia da morte de Estevão e a própria conversão de Saulo, passaram-se anos, irmãos, não foi rápido, passaram-se anos. Mas eu tenho certeza que naquele dia que ele viu aquele homem morrendo por algo que ele não compreendia, ele, Saulo, não entendia o porquê daquilo ali, aquilo ficou inquietante dentro do coração dele, até que um dia o desejo estava tão grande, a qual Cristo falou: agora sim, eu me revelei a você. Então, meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque neste processo da palavra vir até nós, eu quero te convidar a ter novamente um desejo. Talvez você tenha apenas estado satisfeito em compreender as coisas. Eu entendo, eu vou na igreja, o pastor prega, eu entendo, é muito bom, é interessante, nossa, como faz sentido.
Mas eu te pergunto, e o desejo do teu coração? E o desejo de enxergar? E o desejo de ser transformado? E o desejo de que a tua vida seja como a vida de Cristo, que você seja a imagem e semelhança do Cristo a qual Ele te chamou para ser? Cadê o desejo, irmão? Põe para fora aí em nome de Jesus. Deixa sair. Porque as coisas da nossa vida retêm esse desejo. As coisas ao nosso redor retêm esse desejo. A nossa própria satisfação em entender as coisas retém o desejo. Mas que nessa noite nós possamos ter essa sede. Aquele que tem sede, vinde às águas. Vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. É interessante que a palavra do Senhor sempre usa esse tipo de comparação da palavra viva como alimento, como água, como algo que dá vida, como algo que mata a sede, como algo que satisfaz. E aqui o Eterno está chamando, olha, vinde sem dinheiro e sem preço. Ou seja, a tua condição, o teu estudo, o teu entendimento, a tua herança, nada vai fazer com que você receba mais do que qualquer outra pessoa, a não ser o desejo, a não ser a sede. É isso que muda. E ele diz, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aí ele faz uma pergunta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Você já ouviu a expressão, tempo é dinheiro? Então a Bíblia está dizendo que por que você gasta seu dinheiro, ou seja, por que você gasta o seu tempo, por que você gasta a sua vida, por que você gasta o seu suor naquilo que não satisfaz? Por que você está deixando o tempo passar com aquilo que não satisfaz? E aí ele fala, ouvi-me atentamente e comei. Ou seja, a partir do momento que eu passo a ouvir o verbo, a ouvir o Cristo, a me alimentar do Cristo, ele fala então que eu vou me deleitar com finos manjares. O alimento vai vir pelo ouvir da palavra de Deus. Mais uma vez ele insiste, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Como é fácil, irmãos, a nossa alma morrer. Como é fácil a nossa alma. O salmista ele diz, né? Por que está abatida a minha alma? Por que suspiras dentro de mim? Espera em Deus. A sua alma, irmãos, ela é você. A minha alma não é como a do Josué, nem do Cádio. Porque a alma, ela é quem você é, com as suas particularidades, peculiaridades, seus desejos, suas decepções. E essa alma, irmãos, ela clama pelo Deus vivo. Então, a promessa aqui vai nos dizendo, olha, me ouça atentamente, a alma de vocês irá viver. E o Senhor tem nos chamado, irmãos, para realmente vivermos como resgatados pelo Senhor. Amém? Inclina os ouvidos. E aí ele diz, olha a promessa, porque convosco eu farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aí às vezes a gente lê esse texto, irmãos, e principalmente quando a gente escuta Davi, aí as pessoas querem o dinheiro de Davi. As pessoas querem o reinado de Davi. As pessoas querem compor salmos como Davi, cantar como Davi. As pessoas querem ser pastores como Davi. E Deus está prometendo o quê? Eu vou dar as mesmas misericórdias que eu dei para ele. É a misericórdia que você quer? Você diz, Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que eu quero. Por isso que o desejo tem que ser, a sede tem que ser de misericórdia, de compaixão. Porque misericórdia, irmãos, quando Deus ele oferece misericórdia, Ele está dizendo, eu sei pelo que você está passando, eu conheço o teu coração. Isso é ter misericórdia. Então Ele não promete algo que não vai mudar a tua alma, consolar o teu ser, trazer paz. Ele fala, eu te prometo misericórdia, e é isso que eu tenho para ti. Se você me ouvir atentamente, você vai provar disso. Amém? Então, essa é a primeira parte, o desejo humano, essa chuva que nos é prometida. Quando é falado então lá no versículo 10 que a gente leu, que o Senhor ele diz, olha, então da mesma forma que a chuva ela desce na terra e ela rega a terra e ela faz com que a terra dê fruto,
A chuva que nos é prometida é essa, é a chuva de graça e de misericórdia, que ao cair sobre a nossa vida faz com que o nosso coração também dê fruto, fruto do Espírito. Fruto de paz, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Essa é a chuva que o Senhor nos promete, chuva de graça, amém? Então isso passa pelo desejo humano, essa é a primeira parte. A partir daí, irmãos, se cumpre também o propósito divino. Você tem um desejo, amém? Você quer, amém? Você quer misericórdia, você quer transformação, você quer ser conformado à imagem de Cristo? Graças a Deus. E qual que é a vontade de Deus? Qual o propósito de Deus? Será que Deus quer isso para você? Será que Deus quer fazer isso? Será que é o desejo dele? Porque há quem diga que o desejo de Deus é salvar uns e outros não. Há quem diga que o desejo de Deus é que alguém nasça para a perdição. Há quem diga que o desejo de Deus é, olha, se você brincar comigo, minha mão pesará sobre você e você se arrependerá de ter zombado de mim. Há quem diga que a vontade de Deus é opressora, é que uns podem e outros não. Ou melhor, que uns podem oprimir a outros, que uns podem subjugar a outros. Há quem diga que a vontade de Deus são diversas coisas. Mas qual é o propósito de Deus? Qual que é a vontade dele que ele nos coloca nesse texto? Que ele vai fazer quando essa chuva cair sobre a terra? O que vai acontecer? Está lá, irmãos, no versículo de número 7. Vamos acompanhar todos juntos? 55:7 de Isaías. Qual que é o propósito de Deus? Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. A vontade de Deus é essa. A vontade de Deus, a partir do que Ele quer fazer na nossa vida é essa. É que o perverso, é que o mal, é que o violento, é que aquele que odeia, ele deixe o caminho que ele está vivendo. É que o iníquo, ou seja, diferente, aquele que se considera melhor do que os outros, aquele que não se considera igual a ninguém, mas sim superior, aquele que não tem respeito nem apreço por nada nem ninguém, é que ele mude os seus pensamentos. É esse o desejo de Deus, que se converta ao Senhor, pois Ele se compadecerá dele, e que se volte ao Senhor, nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então qual é o propósito de Deus, irmãos, para a nossa vida? Mudança de caminhos e de pensamento. Repita comigo. O propósito de Deus é mudança de caminhos e pensamentos. Isso é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer. É mudar o caminho e mudar os pensamentos. Como sofremos e como falhamos ao tentar fazer isso com nossas próprias forças. Mas é este o propósito de Deus, é essa a vontade de Deus para nós. Porque o homem, é interessante que a Bíblia usa aqui a palavra caminho, e a palavra hamartia, que é pecado, é errar o alvo, né? Ou seja, se eu erro o caminho, se eu queria chegar no lugar e eu erro o caminho, com certeza eu errei o alvo. Então, a vontade de Deus é que a gente acerte o caminho. É que o propósito divino é mais do que a minha família, é mais do que as minhas situações pessoais. O que Deus ele quer fazer, irmãos, é transformar o nosso caminho e o nosso pensamento. O pensamento a respeito de quê? A respeito de tudo. A nossa visão a respeito de tudo. A forma que, quando diz sobre caminho, a forma que nós estamos direcionando a nossa vida, guiando a nossa vida, vivendo dia após dia. É essa transformação que o Senhor, Ele quer fazer. Porque o homem, irmãos, quando ele vive pelos seus próprios caminhos, ele também inventa os seus próprios deuses. A humanidade tem uma tendência enorme de inventar os deuses semelhantes a si mesmo. É tanto que o próprio salmista ele fala que aqueles que fazem ídolos se tornam semelhantes a eles, que têm olhos e não veem, que têm boca e não falam, que têm mãos, mas não apalpam. Está lá no Salmo 135. Então, irmãos, facilmente nós temos a tendência de criar um Deus à nossa imagem e semelhança. E aí eu uso as Escrituras para justificar o que é mal.
Eu uso a oração para justificar aquilo que não edifica, aquilo que destrói, aquilo que afasta. Eu uso a congregação, eu uso o meu irmão, eu uso a família para cumprir os meus próprios desejos, minhas próprias aspirações, a minha própria ganância. E o homem, ele cria então deuses conforme ele quer. É só você olhar em todas as gerações e você vai ver o Deus vingativo, o Deus mau, o Deus que mata, o Deus perverso. O cristianismo não ficou isento disso. O cristianismo, se você for olhar durante toda a sua história, Deus já foi mostrado de várias maneiras diferentes. E é por isso então que eu preciso me abrir e conhecer o Cristo, a verdade e a vida. Aquele que é a verdade. Estar diante dessa verdade vai mudar o meu olhar e vai mudar o meu caminho. Porque quando eu estou no meu caminho, eu acho que Deus é de um jeito. Mas eu acredito que Deus é assim. Eu acho que Deus é assado. Tem aquela canção, na época que ela saiu, no meu engano e no fervor do meu engano, eu achei uma bobagem. Aquela que diz, ninguém explica Deus. É uma linda canção. E ela fica, olha, ninguém explica Deus. E eu olhava e dizia, explica sim. A gente estuda para explicar. A gente faz teologia para explicar. A gente lê as escrituras para explicar e conhecer Deus. Se eu falo que ninguém explica Deus, então eu estou deixando cada um fazer o que quer e aí... irmãos, como eu não consigo explicar mais a Deus. Como Ele é tão excelso, tão grande, tão perfeito, tão eterno, que eu não consigo explicar. Principalmente o amor desse Deus. A única coisa que eu posso fazer é provar dele e viver por este amor. Então, precisamos, todos nós, pararmos de fazermos os nossos deuses, então, abrir, quebrar todos eles e dizer, eu preciso agora, daquele que é a palavra viva, aquele que transforma o meu ser e não daquele que faz as coisas como eu acho que ele faz. Aleluia. E aí, irmãos, eu te disse que a vontade de Deus é que o perverso deixe seu caminho e que o iníquo deixe seus pensamentos. Mas por que Deus quer isso? Eu já te disse o que Deus quer. Agora eu vou te falar por que Ele quer isso. E a Escritura, durante os próximos 3 versículos, ela vai começar dizendo por quê. No versículo 8 ela diz por quê, no versículo 9 ela diz por quê, e no versículo 10 ela diz por quê. Ou seja, Deus ele complementa a resposta 3 vezes, dizendo, olha, eu quero que o ímpio deixe o caminho dele, e os pensamentos que ele vive, porque isso, porque aquilo outro. O Senhor ele responde para afirmar, para que não nos reste dúvida daquilo que o Senhor ele quer fazer em nós. E eu quero meditar contigo nesses trechos. Os irmãos estão compreendendo? Às vezes eu vou rápido demais, irmãos, né? Mas a gente vai parando, tá? Para que todos possam acompanhar. Versículo de número 8, vem o primeiro porquê, a primeira resposta de Deus, do desejo dele, de que o perverso e o ímpio mudem seu caminho e seu pensamento. Ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E quantas vezes, como eu te disse, lá no começo da fé, a gente lia esse texto e dizia, tá vendo? Porque eu queria comprar uma casa e não deu certo, porque os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Aí eu queria me matricular naquele curso e não teve como, não deu certo, eu não consegui dinheiro, porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Sim, meu querido, o Senhor ele cuida de nós, o Senhor está atento à nossa vida, Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas como eu te disse, irmãos, é muito mais do que isso que o Senhor ele tem para nós. E quando Ele fala aqui então, que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, significa que o homem, você, eu, o homem natural, tem pensamentos, tem caminhos, mas os de Deus são diferentes. O caminho de Deus e o pensamento de Deus é diferente do teu. A forma que você pensa, você concebe as coisas, você enxerga as coisas, é diferente da forma que Deus vê. Vou te dar um exemplo. Ao olhar para o Cadmo, e ele não me cumprimentou na igreja hoje, irmão Cadmo. Você lembra que você não me cumprimentou? Não me cumprimentou.
Lógico, eu estava ali ocupado, ele não me viu, chegou na igreja. Mas eu poderia dizer, o Cadmo não me cumprimentou hoje. E aí eu posso ter várias coisas, dizer, olha, porque ele é assim, porque ele é assado, porque eu já tinha percebido o jeito dele. Agora, qual que é o pensamento de Deus a respeito do Cadmo? O máximo que eu consigo ver é a roupa que ele veste, e as palavras que ele me fala, e a forma que ele se expressa comigo. É o máximo que eu consigo, é o máximo. Mas Deus sabe de onde ele veio, a família dele, como ele cresceu, o que ele passou hoje, o que ele fez hoje, os pensamentos, as intenções do coração dele, o que ele já sofreu, o que ele anseia, o que ele sonha, aquilo que ele tem de bom, o que não tem. E tudo isso, irmãos, entra no pensamento de Deus, na forma que ele vê cada um de nós. Porque a gente resume o nosso julgamento a 2 ou 3 coisas que a gente sabe a respeito de alguém ou de qualquer coisa, ou da realidade. Mas o Senhor, quando ele chega em Filipe, por exemplo, ele diz, se não me engano foi Filipe que ele diz, eu te vi embaixo da figueira. Irmãos, isso é suficiente para aquele homem dizer assim, olha, eu creio que tu és o Cristo. Porque ele estava dizendo, olha, eu sei muito mais sobre você e sobre a sua vida do que você pensa. A mulher samaritana, quando ela está conversando, ela diz, eu sei da sua vida. Ah, você não tem marido? Eu sei que você já teve. Vários, 5. E o que você está agora nem é teu. Olha só, irmãos, a profundidade em que Deus vai no nosso ser. Ou seja, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, do homem. E ele responde a respeito dos pensamentos dele. Ele diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Não é pensamento de te castigar, de te oprimir, de pesar a mão, o que seja. São pensamentos de paz. Aleluia. Pensamentos eles são diferentes dos nossos. Ah, Senhor, mas o Cadmo fez mal para mim. Meus pensamentos são de paz para ele. Ah, Senhor, mas eu não consigo entender porque aquela pessoa, ela está acabando com tudo ao meu redor. Mas os meus pensamentos, diz o Senhor, são de paz para ela também. E aqueles que não são dessa comunidade, meus pensamentos também são de paz. E aqueles que não são desta religião, os meus pensamentos são de paz. Aleluia. Meus pensamentos são de paz. Os pensamentos deles são diferentes dos nossos. E o caminho? Qual é o caminho dele? O caminho dele é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o meu caminho é fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, é viver a minha vida, o caminho que Deus tem para mim é o Cristo. É não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. É este o caminho de Deus. É este o caminho que foi aberto nele mesmo, a qual nós devemos trilhar, a qual nós devemos viver. Então, precisamos entender a primeira resposta de Deus. Por que Ele quer que o ímpio deixe os seus pensamentos e os seus caminhos? É porque o pensamento de Deus e o caminho de Deus é diferente daqueles do homem. Amém? Segundo porquê, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se o pensamento e o caminho de Deus é diferente do meu e do seu, por natureza, e eu preciso então me enquadrar, me ajustar. Por isso que nós precisamos ser justificados para viver o caminho e o pensamento de Deus. Não basta ser diferente. Não é apenas uma outra visão, como nós dois aqui conversando, e eu posso dizer, eu enxergo de um jeito, você enxerga de outro. Não é apenas isso. Não é apenas que Deus ele enxerga de uma forma diferente que eu, ou pensa de uma forma diferente que eu. Ele fala, olha para o céu. Olha a distância do céu. Vê o quanto você pode enxergar o céu. E ele diz, da mesma forma que os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. E aí nós vemos então, irmãos, uma contraposição. Se os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são altos,
são eternos, são santos, são permanentes, são superiores. O pensamento do homem é daqui de baixo. O pensamento do homem é passageiro. O pensamento do homem é inferior. O pensamento do homem é limitado. Ou seja, por mais que a gente se esforce, o nosso pensamento e o nosso caminho não se compara ao caminho e ao pensamento de Deus. Por isso precisamos de redenção. Por isso precisamos de transformação. E aí nós vemos então uma comparação. Eu quero ler um texto, a qual ele vai mostrar o caminho do homem, e eu quero ver se você se identifica, se este é o caminho que a gente vive. E depois, esse texto vai mostrar o quanto tão alto, tão eterno, tão maravilhoso é o caminho de Deus. Como que a solução do homem é uma, e a solução de Deus é uma outra tão superior e tão eterna. Vamos ler Isaías 59, versículo 7. Graças a Deus. Vamos meditar nesse texto. Acompanha aí junto com a sua Bíblia. 59, 7. Os seus pés correm para o mal. Está vendo o caminho aí? Os pés correndo. Os seus pés correm para o mal. São velozes para que, irmãos, derramar o sangue do inocente. Olha só a Bíblia trazendo aqui a violência que há dentro do homem. A violência não é o caminho de Deus. A violência não é o pensamento de Deus, é do homem. E diz então, os seus pensamentos são pensamentos de quê? De iniquidade. De não ser igual ao outro, de não se colocar na mesma posição que o outro. É de se colocar como superior, como diferente. E nos seus caminhos há desolação e abatimento. Esse é o caminho do homem. Desconhecem o que é o caminho da paz. Lembra que eu disse para os irmãos que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz? Mas o caminho do homem é o caminho sem paz. É um caminho de agonia, é um caminho de discórdia, é um caminho de separação. Não há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, e quem anda por elas não conhecem a paz. É interessante que o texto ele diz, fizeram para si veredas. Veredas são caminhos. Ou seja, diz que o homem ele constrói para si mesmo caminhos. Gerações constroem caminhos. Nós vivemos hoje, irmãos, em um caminho em que há anos o mundo tem andado. Se você tivesse nascido no século XVIII, era tudo diferente do que é hoje. Porque existia um outro caminho que a humanidade estava trilhando. Se você vivesse na Idade Média, era totalmente diferente do que é hoje, porque a humanidade trilhava outro caminho. E nós estamos numa direção em que, se veremos ou não, se nossos descendentes verão, o mundo será diferente, a vida será diferente. Então o homem, ele sempre constrói caminhos. Ele sempre procura construir seus próprios caminhos. Entra lá em casa e você verá que a minha família não é como a tua. Me veja com os meus filhos, você vai ver que eu sou diferente de você. Porque cada um de nós, irmãos, observa a vida e diz, seguirei dessa forma. Farei assim, viverei assim. E muitas dessas vezes são como estes caminhos da nossa própria natureza, caminhos que não têm paz. Caminhos de violência, de desolação, de agonia, de angústia e de separação. Por isso precisamos viver o caminho. Amém? E é interessante, irmãos, que antes dos apóstolos serem chamados de cristãos, lá no livro de Atos, eles eram conhecidos como aqueles do caminho. E eu acho uma definição maravilhosa. Eu queria ser conhecido como aquele do caminho. Eu queria que me vissem e dissessem, esse anda no caminho. Porque a palavra cristão se perdeu tanto, né? Mas aqueles que andavam ali, o próprio Saulo chama eles, daqueles do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar lendo aqui, versículo 9. Por isso, está longe de nós o que? O juízo, e a justiça não nos alcança. Está vendo que o caminho do homem não traz justiça?
As decisões do homem não trazem justiça. E diz: nós esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Lembra do que eu te disse, que é necessário ter em nós um desejo? Quando há em nós o desejo de bebermos essa água, de nos alimentarmos deste pão e de verdadeiramente sermos transformados, de que verdadeiramente essa chuva que cai sobre a terra e faz ela dar fruto, caia sobre a minha vida e faça com que eu dê fruto, isso vai precisar me transformar. Só que à medida que eu vou sendo transformado, à medida que eu vou abrindo mão dos meus dogmas, das minhas convicções, dos meus medos, daquilo que eu retinha, daquilo que eu segurava com tanta força, das minhas próprias verdades, e vou encontrando a verdade em Cristo. Essa transformação é muito difícil, é dolorosa, sim, é um morrer, mas a gente passa a enxergar cada vez mais a luz. Cada vez mais conseguimos perceber com mais claridade o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos trilhar. Mas quando agimos apenas com nossa justiça, quando enchemos o nosso peito para dizer: eu sei o que é certo e o que é errado, isso aqui é errado, isso aqui é o certo, porque eu sei, e aplicamos a nossa justiça da forma então que achamos que é, a nossa justiça tão parcial, a nossa justiça chamada de pano de imundície, a gente anseia pela luz, pensando: um dia eu vou enxergar mais, mas essa luz não vem, ela não chega, porque não dá para ter a luz de Deus com essa justiça humana. Voltemos a Saulo. Saulo estava querendo cumprir a sua justiça. Peguei carta para prender e, se possível, matar todos aqueles do caminho. Mas a partir do momento em que a luz brilhou na vida de Saulo, aquela justiça já não valia mais nada. Aquela carta podia ser rasgada. Aquela carta tinha que ser colada na cruz, cravada na cruz e destruída ali. Não existia mais nada, irmãos. Aquele homem, ele abriu mão de tudo. De tudo. Da própria honra. Um homem que andava nos lugares mais desejados no meio de Jerusalém, teve que sair fugido dentro de um cesto escondido, para que ninguém o visse. Então, irmãos, o texto nos diz aqui que na profecia o povo está esperando a luz, mas a luz não chega, porque a própria justiça, que nós possamos hoje, agora, neste momento, abrir mão da nossa própria justiça, para que possamos ver a luz e perceber em Deus a forma que temos vivido. E aí diz, 10, apalpamos as paredes como cegos, sim, como aqueles que não têm olhos, e andamos apalpando e tropeçando o meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Verso 11, todos nós bramamos como urso e gememos como pombas. Eu até escrevi aqui na minha Bíblia, é a oração dos violentos. Nós bramamos como urso e gememos como pomba. Né? Pessoas que têm a fé como violência e depois gemem em oração dizendo: Senhor, faça, Senhor, opere, Senhor. Mas na primeira chance em que ele tem para oprimir, para bravejar, para espernear, ele está ali em cima, mandando todos para o inferno, a quem quer que seja. Então, esse texto faz essa comparação entre aqueles que bramam como urso e gemem como pombas. E diz: esperamos o juízo, ou seja, ele está buscando uma justiça, e não há a salvação, e ela está longe de nós. Tem sido falado aqui muito sobre a salvação, a redenção, e às vezes tem pessoas que ficam se perguntando: será que eu estou vivendo a salvação? Será que eu estou sendo salvo? O processo da salvação tem que passar, irmãos, por essa transformação do nosso ser. Temos que nos tornar como as pombas e não como os ursos. Temos que ser as ovelhas e não os lobos. E isso nunca é decisão própria, é sempre o agir de Deus dentro do homem. Verso 12, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades.
como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar a opressão e a rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. É isso aqui que é o pensamento do homem, é isso aqui que é o caminho do homem. Violência, não amor à verdade, prevaricar, mentir, insultar. Em tudo isso, irmãos, tendemos facilmente a vivermos assim. E o Senhor nos chama para que possamos conhecer o pensamento dele, porque o pensamento dele não é esse aqui. O pensamento dele é mais alto. E aí o texto vai dizer, ao Senhor olhar então para a terra, ao Senhor olhar essa forma de viver, no versículo 12, diz assim: e viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Aleluia. O pensamento do homem é: precisamos que alguém faça justiça, precisamos que alguém se levante e mude essa forma que a gente vive. O pensamento de Deus é: o meu próprio braço vai trazer salvação. E aí o verbo entra na terra, e o verbo entra no mundo, e traz a redenção, e traz a salvação que o homem por si mesmo não pode ter, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos e eternos. E por causa disso, então, Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Antes que o homem entendesse e soubesse que havia salvação, o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. E quando achamos que não há mais salvação, que não há retorno, que não tem como a situação se reverter, Deus ele diz: o meu próprio braço já está operando a salvação antes que você lesse Bíblia, antes que você cantasse cânticos, antes que você abrisse igreja, antes que você pregasse palavra, antes mesmo que você nascesse, antes que você me chamasse por pai, a minha salvação já estava aqui para você e o meu amor já estava entregue. Ele se vestiu de justiça como uma couraça, e ele pôs o capacete da salvação na cabeça, e pôs sobre si vestidura de vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Mas vingança contra quem, irmãos? Aqui vai falar que os adversários seriam destruídos. Aí você fala: não, então o nosso pensamento está parecido com o de Deus, porque a gente queria combater, a gente queria vencer a injustiça, e o Cristo vem então para fazer isso. Você viu Cristo pegando espada? Você viu Cristo montando exército? Você viu Cristo bradando que a partir de agora quem mandava era Ele ali? Ele veio realmente derrotar os adversários. E Ele derrotou um por um, ali na cruz e na vida dele, porque os adversários estão dentro de cada um de nós. É o nosso ego que milita, que luta, para que essa chuva não dê fruto dentro de nós. Quando a chuva vem é para que a semente dê fruto, não é isso? Na terra? Mas o que o inimigo faz? Ele não arranca a semente? O que o inimigo faz? Ele não planta espinhos? O que o inimigo faz? Ele não joga pedras? Mas ele diz: o meu próprio braço veio trazer a salvação. Eu abri um caminho em mim e o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos acesso a Ele. E aí no verso 19 diz: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois ele virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito. É essa torrente que é um manancial de água viva dentro de nós, irmãos, que vai fazer com que estes inimigos que estão aí sejam derrotados. É por isso que quando ele olha para a mulher samaritana, ele diz: essa água aí só mata a sede do corpo. Eu tenho para ti um manancial de água viva dentro de você. É essa torrente do Espírito impetuosa que vai nos guiar, que vai nos transformar. E virá o Redentor a Sião. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o segundo porquê nós vimos que é porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós não pensamos como Ele. Mas quem dera, e eu espero que nós possamos cada vez mais aceitar estes pensamentos e assimilá-los dentro de nós. Amém?
E o terceiro porquê, se você puder voltar em Isaías 55, versículo 10. Por que Deus ele quer que o perverso mude o seu caminho, que o iníquo mude os pensamentos? E aí ele diz, a gente já leu, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas cumprirá, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a designei. Então, por que Deus ele quer essa transformação? Porque o agir de Deus é orgânico e o agir do homem é dogmático. Aqui nós vemos o Senhor ele mostrando este ciclo sobre a chuva cair na terra, e ele diz, da mesma forma tem que acontecer dentro de você, da mesma forma tem que acontecer dentro do homem. E como eu disse, é o que ele fala para a mulher samaritana, ele diz, olha, tem que fluir dentro de você um manancial. Porque sabemos nós, irmãos, que a água que vem dos mananciais, das nascentes, ela vem de onde, irmãos? Tem que chover. Se não chover, aquela nascente seca. Tem que chover. Agora, qual é a solução do homem? A solução do homem é cavar cisternas para si mesmo. A solução do homem é não depender de nascentes, mas depender do seu próprio poço. Porque da nascente, o homem não pode ser dono. Ele não pode fazer chover. O homem não pode decidir quando chove e quando não chove. E ele prefere guardar água velha dentro de um poço. Ele prefere receber aquela chuva durante um tempo, acumular ela e poder pegar ela de vez em quando ele sentir alguma sede, ao invés de ir em direção à água viva que vai fluir dentro dele todos os dias da vida dele. Porque o Senhor ele diz, 2 males cometeu o meu povo. O primeiro deles foi se afastar de mim. O homem decidiu querer viver sem Deus. E aí ele fala, e então me deixaram o manancial de água viva. E cavaram cisternas para si mesmo. Cisternas rotas, rachadas, que não podem guardar água, que não vão conseguir alimentar ele. Irmãos, vamos olhar para cada um de nós. Será que não temos vivido da cisterna que nós cavamos? Por quê, irmãos? Porque, como eu disse, o homem ele é dogmático. O agir de Deus, irmãos, ele é muito maior do que nós. E a pessoa que ela se coloca diante de Deus e fala, Senhor, faz em mim, cumpre em mim a tua vontade, ela não tem domínio sobre todas as situações da vida dela. E ela está disposta a ver aquilo que o Senhor, ao passar dos anos, vai mostrar para ela. Agora, quantos de nós, irmãos, estamos tão aferrados à forma que nós entendemos as coisas, à forma que nós enxergamos as coisas, porque eu sempre fui assim, porque ninguém muda meu pensamento, porque eu não vou cair em qualquer história. E a palavra vem vindo contra nós, sempre nos falando, e você fala, não, tudo bem, é até interessante isso, mas eu sei da minha vida, eu sei da forma que eu ando. Tudo isso que está sendo falado neste púlpito é até bonito, é até legal, mas me deixa aqui do jeito que eu estou. Eu venho aqui na igreja, eu participo com os irmãos, eu gosto, eu acho muito inteligente, mas eu não vou dar ouvido a tudo. Você já pensou assim? Ah, mas então quer dizer que tudo que for falado eu tenho que aceitar? Não. Mas a palavra ela vai vir sempre bater contra o teu coração, até que ela esmiúce a pedra, até que se quebre. Então você pode fazer 2 coisas diante da verdade, porque até a cisterna rota, aquele versículo que você é acostumado a pegar quando você está passando por dificuldade, você lê ele para se sentir confortado. Aquela canção que você canta ela quando as coisas não estão indo bem, e você canta aquela canção para ver se você apazigua a tua alma. Aquele grupo de pessoas que você às vezes visita, se reúne ou vai atrás, porque eles te fazem lembrar do princípio da tua fé. Eu te digo, vai chegar uma hora que essa cisterna, ela não vai ser suficiente para matar a sua sede, e você vai precisar encontrar a água viva.
E ela vai estar lá, jorrando, esperando para você, como o pai estava esperando o filho pródigo retornar naquele dia e o abraçar e o receber em sua casa. A fonte vai estar lá, porque ela não para de jorrar. Então nós nos apegamos. Quanto antes você abrir mão da sua cisterna de água velha, da sua cisterna de pensamentos velhos, de dogmas antigos, de coisas que já não suprem mais a tua necessidade. Quanto antes você fizer isso, antes você se sentirá firme na rocha, inabalável, junto com Cristo, andando no caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para a gente encerrar, irmãos, eu te disse que existe uma chuva que vem e ela vai regar o nosso coração e ela vai transformar o teu ser. Eu te disse por que o Senhor quer transformar este ser. Só que o ciclo diz que existe uma volta, né? Da mesma forma que a água ela vem, ela rega a terra, ela volta. E o Senhor ele diz: da mesma forma minha palavra não vai voltar vazia. E aí eu fiquei perguntando, eu falei assim: mas como que a palavra volta para Deus? E eu te pergunto, como que as coisas chegam até Deus? Pelo WhatsApp? Pelo correio? Pelo Sedex? Transportadora? Porque você conhece alguém que é amigo de alguém, que é amigo de alguém, que conhece Deus e que vai levar. Como que as coisas chegam até Deus, irmãos? Em oração. E aí, nós podemos ter a oração da cisterna, a oração de uma água antiga, que pensa só em si, e que pensa apenas na água que ele tem que beber durante o dia, e que pensa apenas naquilo que ele precisa guardar para o futuro, e a oração que ela quer controlar a sua vida para que você se sinta seguro, porque vai que não chove, eu vou ter uma água aqui. Mas existe uma oração que ela brota de um coração que foi transformado por Deus. E aí essa oração, ela é a própria palavra de Deus fluindo dentro de nós e indo em direção aos céus. E é essa oração que eu quero. É essa oração que eu quero viver, não minhas palavras, minhas necessidades, minhas angústias, como se Deus não soubesse. Lógico que Ele sabe, lógico que podemos, como hoje, clamar uns pelos outros e por necessidades, mas a oração, irmãos, que ela vem de um coração transformado, é uma oração que ela é a própria palavra, o próprio Logos agindo dentro de nós. É tanto que Paulo, ele diz aos irmãos de Filipenses, no capítulo 4, ele fala: olha, as vossas necessidades, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala como Cristo falou lá em Mateus 6, não ande ansioso por coisa alguma, mas as vossas necessidades sejam todas conhecidas perante o Pai, como, irmãos? Com oração, com súplicas e com ação de graça. Então ele diz para você dizer para Deus as suas necessidades? Sim. Agradecer a Deus? Sim. Agora eu te pergunto, Deus precisa saber o que você está passando? Você precisa falar para Ele saber, senão Ele não vai saber? Não. Você precisa falar: Senhor, muito obrigado, para que Ele saiba que teu coração é grato? Não. Aquele que conhece os corações, aquele que esquadrinha as mentes, por acaso não saberá? Só que Paulo ele continua dizendo, quando ele fala: olha, orem, coloquem a situação e não andem ansiosos. Por quê, irmãos? Por que essa ansiedade ela vai acabar? Por que eu tenho que colocar diante de Deus a minha necessidade? Por que eu tenho, como nós fizemos hoje, dizer: Senhor, opera, faz isso na igreja, na vida do irmão, na minha família? Ele diz: para que a paz, que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a oração, irmãos, muito mais do que Deus, porque Deus não precisa de oração, Ele continua sendo Deus e Ele vai agir independente de qualquer coisa, mas quando você ora, uma oração que ela parte de um coração que está sendo transformado, ela produz no seu coração uma paz que excede todo o entendimento, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então aquela oração que ela vai até Deus, ela opera dentro de você como um manancial de água viva. Então, irmãos, que as nossas inquietudes do dia a dia possam ser deixadas de lado e que a gente, através dessa chuva de transformação dentro do nosso ser, possamos encontrar agora uma nova oração em nossos lábios.
E eu vejo isso acontecendo em Cristo, para que a gente termine. Olha essa oração em João 17. Que possamos orar assim um dia, irmãos, que todos nós possamos ter este coração. João 17, 17. Olha a oração de um coração que tem um manancial de água viva dentro dele. 17, 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o entendimento sobre a verdade do Cristo. Ou seja, você que, quando ora com o coração transformado, você tem entendimento do que é a verdade, você está experimentando a verdade. Ele diz, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha a preocupação com a verdade o tempo inteiro, irmãos. O coração transformado está preocupado, Senhor, a verdade, mostra-me mais a verdade. Senhor, eu tenho desejo. A oração que você mais pode fazer por alguém, irmãos, é dizer, Senhor, desperta o coração dele e o desejo pela verdade. Dá sede a ele. Quer orar pelos teus filhos? Ore, Senhor, põe sede no coração deles. Algum dia eles vão querer beber e eles vão experimentar e essa palavra não vai voltar vazia. Senhor, o coração do meu esposo, da minha esposa, do meu irmão, daquele que trabalha comigo, do meu amigo, da igreja, do DEVAP, Senhor, dá sede a este povo pela verdade. Olha a oração. E aí o 20 ele diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uma oração em amor, em verdade, e muito mais do que isso, uma oração para a unidade. A oração de um coração transformado é a oração para a unidade.